muito bom dia a você que nos acompanha todos os sábados na telinha da SIC TV, dando início ao nosso Viver Bem, sempre falando de qualidade de vida, de bem-estar, de saúde. A cada sábado a gente traz um novo tema e com a ajuda dos nossos especialistas, a gente leva informação a todos os públicos. Então, mais uma vez, obrigada pela sua audiência, pela sua companhia, viu? E olha, você sabia que, segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, as alergias afetam cerca de 40% da população mundial? São respostas exageradas do nosso sistema imunológico às substâncias comuns do nosso dia a dia, como pólen, pelos de animais, alimentos, entre outros. Embora algumas alergias possam ser leves, outras podem ser graves e até mesmo colocar em risco a vida das pessoas. As reações alérgicas são perigosas e merecem muita atenção. Então, para nos ajudar a entender melhor o que desencadeia essas reações alérgicas e como podemos preveni-las e tratá-las de maneira eficiente, convidamos a alergista Jéssica Luna Junqueira para estar aqui conosco, nos ajudando a entender este tema. Pode entrar, doutora. Seja bem-vinda aqui com a gente. Tudo bem? Olá, bom dia. Tudo bom, Renata? Tudo bom? Bom dia a todos. Vamos nos sentar, então, para a gente poder conversar e entender um pouquinho sobre este tema? Afinal, é muito mais comum do que a gente imagina. Sempre a gente conhecer ali alguma pessoa próxima, ou um familiar, ou até mesmo nós mesmos ter aí uma alergia, algum tipo de alergia, né, doutora? O que é a alergia? Olá, bom dia a todos. Então, alergia, diferente do que muitas pessoas pensam que é uma alteração na imunidade, a imunidade baixa, por exemplo, não é. Na verdade, é uma resposta exagerada do nosso organismo contra algo que deveria ser comum, inofensivo pra gente, como a poeira doméstica, que tem os ácidos na poeira doméstica, epitélio de cão, de gato, pólen, alimentos, medicamentos. Então, muitas coisas podem desencadear uma reação alérgica. É o nosso corpo se defendendo? É uma resposta exagerada. A gente fala que é uma imunidade meio bagunçada, né? Você começa a reconhecer coisas estranhas como algo, um inimigo, na verdade, né? E aí reage como se fosse um inimigo. Como se fosse um inimigo, algo que deveria ser comum pra gente. Existem diferentes tipos de alergia, doutora? Sim, existem vários tipos de alergia em diversas partes do corpo. O mais comum são as alergias respiratórias, como a rinite alérgica, conjuntivite, sinusite, a asma. Temos as alergias cutâneas também, como urticárias, dermatite de contato, dermatite atópica. Temos alergias alimentares, que pode ser qualquer alimento. Temos as alergias a medicamentos também, essas são as alergias mais comuns. Quais são os sintomas mais comuns de uma reação alérgica? Como eu vou entender que eu estou tendo uma reação alérgica? Então, os sintomas são muito variados, porque depende do tipo de alergia que você tem. Nas alergias respiratórias, como a rinite alérgica, eu vou ter o quê? Nariz escorrendo, entupido, coçando, espirrando bastante, posso ter coceira nos olhos, os pacientes relatam muito coceira no ouvido, coceira na garganta. No caso da asma, eu posso ter chiado, falta de ar, dor no peito, aperto quando eu vou respirar. No caso das alergias cutâneas, né? Então, manchas vermelhas na pele que coçam bastante, incomodam, inchaço que a gente vê bastante, né? Inchaço nos olhos, na boca, nas orelhas. Posso ter também machucadinhos, feridinhas pela pele, no caso das dermatites de contato ou na dermatite atópica. Nas alergias alimentares e medicamentos, os sintomas são os mais variados. Eu posso ter sintomas leves, que são só as lesões de pele, mas posso ter também junto sintomas respiratórios, como dificuldade para respirar, sintomas nasais, tosse, falta de ar. Posso ter junto sintomas gastrointestinais, como vômitos, diarreia, dor de barriga, inchaço na barriga, né? E quando eu tenho sintomas, dois órgãos envolvidos, como pele e respiratório, ou pele e gastrointestinal, eu falo que eu tenho uma anafilaxia, que é uma reação alérgica grave. E aí, quando eu tenho um comprometimento da pressão arterial, queda da pressão arterial junto com essa reação, eu chamo de um choque anafilático, que esse sim tem risco de vida, que é uma reação alérgica muito grave. Algumas são bem graves, né? Exemplo de pessoas que são alérgicas a picadas de abelha. Se ela vai ali se expor numa situação de área rural, que tem esse risco, normalmente ela precisa até andar ali com um medicamento, porque é uma questão de risco de morte mesmo, né? Isso mesmo. Então, alergias como a medicamentos, alimentos e a picada de inseto que a gente não tinha comentado, são alergias que podem ser potencialmente graves. Justamente por isso, elas são imprevisíveis. Eu não sei se vou ter uma reação leve, só manchinhas na pele, ou fazer um choque anafilático. E o dos insetos é a alergia mais grave que tem, porque eu não consigo prevenir. Eu não vou conseguir evitar que o
inseto me pica. Então, eu vou para o ambiente, ele vai estar presente e eu posso ser picado e ter uma reação grave. E nesse caso, esses pacientes que têm histórico de alergia a picada de insetos, ele tem que portar uma medicação que é adrenalina auto-injetável. É ela quem vai reverter essa reação grave e poder salvar a vida do paciente. Muito curioso, né? Como que é desencadeada, então, a alergia no corpo, doutor? Como é que começa essa reação? Isso. Então, assim, o nosso organismo, a gente tem células, que a gente chama de como células de alergia, né? Quando eu tenho contato com alguma substância, o primeiro contato, eu não costumo ter uma reação alérgica. O primeiro contato é uma sensibilização. Então, eu vou ser picado, vamos pegar uma picada de inseto, né? Eu fui picado por inseto, eu vou produzir anticorpos contra aquele inseto, aquele alimento, e vai ficar ali guardadinho. No próximo contato, quando eu for picado novamente por esse inseto, já vão estar prontos esses anticorpos. E ele vai ativar uma célula que vai liberar várias substâncias. E essas substâncias vão desencadear a reação alérgica, todos os sintomas de uma alergia, como a histamina. Inclusive, as medicações que a gente usa para tratamento é o anti-histamínico. Justamente, ele vai inibir a produção, na verdade, a produção não, vai inibir essa que já foi produzida, essa histamina, né? Para que eu diminua, melhore os sintomas da reação alérgica. Então, é basicamente isso que funciona uma reação alérgica. E quais são os tipos mais comuns de alergias alimentares? Tem alimentos específicos que a gente percebe que são mais comuns entre as pessoas, esse tipo de alergia? Tem sim. Alergia alimentar é algo muito comum. É mais comum na infância, mas pode acontecer em qualquer idade. A gente tem 8 grupos de alimento que desencadeiam 90% das reações alérgicas, que é o leite, o ovo, trigo, soja, amendoim, castanhas, peixes e frutos do mar. São os alimentos mais comuns para desencadear uma reação alérgica. Você mencionou que normalmente são mais comuns na infância, mas podem acontecer em qualquer idade. Por quê? Eu posso ter uma alergia na infância e não ter mais essa alergia na vida adulta? Ou não tinha na infância e na vida adulta desenvolver uma alergia a algo que eu não tinha quando eu era criança? Pode sim. Então, o mais comum é que as alergias alimentares comecem na infância, nos primeiros contatos com o alimento, como o leite, o ovo, são alimentos muito presentes, a gente tem contato muito precoce. Agora, essas alergias, leite, ovo, trigo, soja, começam na infância e tendem a melhorar. Até o final da infância, início da adolescência, a maioria tem resolução desses quadros. Mas alergias dos alimentos, como os frutos do mar, que a gente vê bastante, né? A peixes, castanhas, amendoim, costumam ser persistentes. Podem começar na infância e durar por toda a vida, ou podem começar na vida adulta. Isso pode acontecer. Não é o mais comum você sempre ter comido o alimento e desenvolver posteriormente, mas pode acontecer sim. Mas é comum quem não tem tanto contato com o alimento. Quando eu não tenho contato frequente com aquele alimento, o meu organismo acaba esquecendo daquilo e quando eu tiver contato posteriormente, eu posso desenvolver alergia a ele. Por isso que é tão comum essas coisas que a gente não come com tanta frequência, desenvolver alergia na idade adulta. Legal. E quais são as alergias graves, mais graves e potencialmente fatais? Você vai conhecer depois do intervalo, que é bem breve. Fique com a gente, de volta já. A pausa é bem rapidinha, viu, gente? Muito bem, hoje estamos falando sobre alergias, os inúmeros tipos, as diferenças, né? A gente tem alergias alimentares, a medicamentos, tem vários tipos de alergias. Então, você está entendendo quais são os principais sintomas, como você deve preveni-las, que cuidados você deve ter e como identificar uma alergia. A gente está recebendo a doutora Jéssica Luna Junqueira, que é alergista, tá? E está nos ajudando a entender, então, um pouco mais sobre este universo que é tão comum entre a população. Doutora, as mais graves e potencialmente fatais, quais são? Então, as alergias mais graves são aquelas que podem evoluir com uma anafilaxia ou um choque anafilático, que é o quê? Alergia a picada de insetos, alergias alimentares e alergia a medicamentos. A asma também pode ser uma alergia muito grave, já que eu posso evoluir com uma dificuldade para respirar, com risco de vida mesmo, se tiver uma crise grave de asma e não for tratado adequadamente. E aí, a gravidade da reação alérgica, ela é muito variável. Não dá para mim saber qual o tipo de reação que eu vou ter, que entra tipo alergia a medicamentos, alimentos, picada de insetos. Eu posso ter desde uma reação leve, simples, até uma anafilaxia e um choque anafilático com risco de vida. O asmático, ele é alérgico exatamente a quê? Normalmente, o asmático, ele tem alergia a coisas do ambiente. Então, ácaros da poeira doméstica, a epitélio de animais, a pólens, a plantas, que são os principais desencadeantes de crises. Nas crianças, é muito comum as infecções, os quadros infecciosos, infecções virais, desencadear também uma crise de asma. Muito bem. A alergia é uma condição que afeta milhões de pessoas ao redor do mundo, inclusive a Jordana, que lida com essa realidade desde os 3 meses de idade.
A gente vai entender um pouquinho mais acompanhando a história dela. Aos 3 meses de idade, a minha mãe, a gente descobriu que eu tinha alergia a medicamento. Eu tive uma crise muito forte de garganta e me deu muita febre. E aí a minha mãe me encaminhou, a gente foi para o pronto-socorro e chegando lá, o primeiro medicamento é universal, para baixar a febre, dipirona. Aí aplicou a dipirona. No que aplicou a dipirona, já viu ali aparecer as manchas vermelhas na pele, eu com uma dificuldade muito grande de respirar, e foi constatado que eu tinha alergia a esse medicamento que permanece comigo até hoje. Há vários tipos de alergias, as que são detectadas com exames e as que precisam de elementos que causam reações. No caso da Jordana, ela tem a chamada alergia de contato, que nada mais é a alergia que se manifesta quando se tem contato com os provocadores. Eu tinha uma alergia muito forte a sabão em pó. Então, de um jeito que a minha mãe arrumou aqui em casa foi que a minha roupa era lavada separada da casa. Então, era lavada com com sabão específico, fervia a roupa para depois poder guardar, passar, não podia, né? Guardar minha roupa sem passar. Eu tenho alergia a corantes e conservantes, que é temperos industrializados. Aqui em casa a gente não usa. Então, a casa inteira foi acostumada a usar só temperos naturais. A gente não usa nada que seja corante ou conservante, porque pode me dar uma reação. O jeito, então, é cuidar, porque os sintomas incomodam e muito. Muita coceira na minha pele, aparece muita manchinha. E quanto mais eu coço, mais ela espalha. Então, é coceira, inchaço na região, vermelhidão. Limpinho e organizado, viu, gente? Como vocês podem ver, é realmente, ó, tudo bem organizado. Tempero sempre natural, como ela disse, ela não pode ter aquele contato com industrializado, né? Corante, Conservante, aqueles caldinhos que não sazon, nada. É tudo natural. E limpinho e bem organizado. Todo cuidado é necessário para evitar as reações alérgicas por aqui, viu? Desde trocar os lençóis regularmente até deixar tudo limpo e sem poeira alguma. Aí, né, vocês percebem o quanto uma pessoa que descobre que é alérgica, ela passa a ter cuidados específicos para não se expor ao fator causador da alergia, né? Porque são pontos específicos em cada alergia que podem desencadear essa reação, né, doutora? Isso mesmo. A gente percebeu ali no caso dela até um cuidado de lavar roupas separadas da família, produtos específicos. Esses cuidados, eles são essenciais para quem tem alergia? Usar produtos hipoalergênicos, do sabão em pó, do amaciante e tudo mais. É necessário de fato, doutora? Então, depende do tipo de alergia que a pessoa tem, né? Quem tem dermatites atópicas, dermatite de contato, essas substâncias podem sim irritar a pele. Então, até perfume, tem gente que não pode usar perfume, não pode usar amaciante na roupa, porque são fatores que desencadeiam piores de lesões na pele. Mas, algumas alergias respiratórias, como asma e rinite, podem piorar com esses fatores. Não que você seja alérgico ao amaciante, ao perfume, mas inalar essas substâncias podem irritar a via aérea e, consequentemente, você ter uma crise alérgica. Você comentou, doutora, que às vezes na questão da alimentação, o nosso corpo, de repente, ele esquece que eu consumi aquilo e ele não entende, eu posso gerar uma alergia àquele alimento específico. No caso dos medicamentos, o indivíduo ele pode, de repente, não ter alergia ao tipo de medicamento e em determinado momento da vida ele desenvolver uma alergia? Com certeza. Pode acontecer. A gente vê muito isso, né? Então o paciente fala que a vida inteira tomou tipo de dipirona, que foi o caso dessa paciente, tomou a vida inteira de dipirona e em algum momento ele tomou e teve uma reação alérgica. Então não dá para prever quando que vai acontecer e pode acontecer a qualquer momento da vida, alergia a medicamentos. No caso dela, que eu achei bem curioso, a dipirona é um dos medicamentos mais comuns ali para dores no geral, né? Para febre e dores no geral. Que alternativas são utilizadas? Existem outros medicamentos que podem substituir? Como é que o médico lida com essa situação? Então, assim, alergia a medicamentos, no caso, os anti-inflamatórios, que é no caso da dipirona, são anti-inflamatórios não hormonais, um grupo de medicamentos. Você pode ser alérgico a um único anti-inflamatório, no caso, a dipirona, então você pode utilizar outros anti-inflamatórios, como paracetamol, ibuprofeno, uma droga alternativa, mas existem pessoas que têm alergia a todos os anti-inflamatórios, ao grupo inteiro, porque eles fazem, dependendo do tipo de mecanismo imunológico da reação que ele teve, tem um tipo em que o paciente reage a todos eles, todos os medicamentos. Aí, nesse caso, a gente testa medicações alternativas. Normalmente, esses pacientes
pacientes não reagem ao paracetamol, que ele é um pouquinho mais fraco, e a gente testa os inibidores seletivos da COX, que não costumam dar reação, e a alternativa são os opioides, tramal, morfina, que pode ajudar esse paciente, mas sempre tem que passar com um especialista para justamente investigar se você é alérgico só a uma medicação ou a todos eles, para não ter risco de uma nova reação alérgica, né? E identificar uma droga alternativa para usar caso você precise de uma medicação, que é algo muito comum, né? Você tem uma dor, uma febre, precisar de uma medicação, então é muito importante investigar e identificar uma medicação segura para você utilizar. Quais são as alergias sazonais, doutora, e quais os principais gatilhos durante cada estação do ano? Aqui na nossa região a gente não tem as estações bem definidas. A gente tem a época da seca, Chuva que é agora, seca, né? E a época das chuvas. E os dois períodos são muito ruins para quem é alérgico. Na época das chuvas, o ambiente fica muito úmido, a gente deixa a casa muito tempo fechada, então prolifera muito mais ácaros, prolifera muito mais os fungos, o mofo, e tudo isso estão desencadeantes de crises, principalmente para as alergias respiratórias, como a asma, a rinite, a conjuntivite, a sinusite. E nesse tempo agora de seco, também é muito ruim. Justamente, a fumaça, o tempo seco, são extremamente irritativos para a nossa via aérea. E a gente também pode ter crise por conta desse tempo agora. Então, aqui na nossa região, o ano inteiro é ruim para quem sofre com as alergias respiratórias. Quais são os principais alérgenos encontrados em ambientes domésticos? E como que a gente pode lidar aí com eles para evitar? O principal é o ácaro da poeira doméstica. Disparado, quando a gente faz a investigação dos pacientes, a gente identifica o ácaro, que é o grande vilão. O ácaro não está nessa poeira de rua que a gente vê, não, na poeira de dentro de casa. Principalmente onde? No colchão e no travesseiro. A gente fala que a gente dorme com o nosso inimigo, para quem tem alergia respiratória. Então, um dos cuidados para controlar é justamente o quê? Colocar capas antialérgicas no colchão, no travesseiro, tirar de onde do seu ambiente, principalmente do quarto do paciente, tapetes, cortinas com tecidos muito grossos, bichinhos de pelúcia, livros Limpeza acumulados. Com frequência do ar-condicionado, limpar com frequência do ar-condicionado. Isso. Sempre tá passando um pano, todo dia tem que limpar essa casa, utilizar pano úmido, evitar a vassoura. Quando eu uso a vassoura... Até a doutora está sofrendo com a doutora e a apresentadora, porque realmente o tempo está crítico agora nessa fase do ano. Então, sempre manter ali... Manter o ambiente sempre limpo. Então, evitar o uso de vassoura, de espanador, que ele vai deixar suspenso no ambiente, você vai acabar inalando aquilo ali. Limpar o ar-condicionado com frequência, tirar o filtrozinho. A gente recomenda pelo menos uma vez por mês tirar o filtro, lavar, tirar tudo que acumule pó do ambiente. Todos esses cuidados ajudam a controlar esses fatores ambientais. Muito bem, a gente vai entender ainda mais sobre o assunto depois do intervalo, que é bem breve, então você de casa continue com a gente. De volta com o nosso programa hoje falando sobre alergias e recebendo a doutora Jéssica Luna Junqueira, que é alergista, para nos ajudar a entender o que pode ser feito para melhorar a qualidade de vida de uma pessoa que é alérgica, né? Porque além das questões das alergias que podem ser ainda mais graves e fatais, atrapalha, incomoda muito o nosso dia a dia, né, doutora? Atrapalha a qualidade de vida, não é verdade? É verdade. Quem sofre com a rinite alérgica, ela é uma alergia que a gente fala que ela não é grave, não tem risco de vida, mas atrapalha muito a qualidade de vida. O sintoma que mais incomoda é a obstrução nasal. Então, o paciente está sempre com o nariz entupido, não consegue dormir bem à noite, então não tem uma boa qualidade de sono. Consequentemente, no dia seguinte, ele vai estar cansado, não vai conseguir produzir bem no trabalho, na escola. Durante o dia, o paciente está sempre coçando o nariz, está espirrando, escorrendo, e muitas vezes confunde com uma doença, né? Nessa pandemia, isso tornou uma coisa assim muito mais preocupante para quem sofre com as alergias respiratórias, porque os sintomas se confundem muito com um quadro infeccioso, como um Covid, um resfriado, uma gripe, e as pessoas acabam achando que a pessoa está com uma infecção e, na verdade, é uma crise alérgica que ela tem. Então, realmente atrapalha muito a qualidade de vida dos pacientes, a rinite alérgica. Você mencionou a pandemia. Para essas pessoas que têm alergias respiratórias, o uso da máscara, ele ajudou ou ele atrapalhou? Ele atrapalhou. Porque quando eu uso a máscara, fica mais abafado essa região, então, consequentemente, aquilo ali irrita mais a via aérea. E eu peguei muitos pacientes que tiveram alergia à composição da máscara. Nossa. De fazer lesões na pele pelo uso de máscara. Muitas coisas surgiram, a gente descobriu aí por conta da pandemia. A rinite é uma alergia respiratória muito comum. Não tem medicamentos para controle, doutora? Para manter essa qualidade de vida ou não? Tem sim. Como a rinite é algo muito frequente, muitas pessoas acabam deixando de lado. Não
tratando ou simplesmente usando medicações sintomáticas como os antialérgicos. Os antialérgicos, eles não tratam a rinite, nenhuma alergia. Eles aliviam os sintomas. Só que passou efeito, os sintomas retornam novamente. Então, o paciente está sempre com sintomas. Mas existem medicamentos que realmente vão tratar, como os corticoides nasais, que vão tratar a rinite, corticoides nasais vão tratar a asma e, consequentemente, o paciente ter uma vida normal, ter qualidade de vida. Existem, sim, várias opções de tratamento. Não são os populares, vou falar a marca mesmo, que a gente sabe que é muito popular, Sorine e Snelsol. Não. Esses aí são descongestionantes, que são sintomáticos também, só que eles são muito perigosos, que ele tem o risco de causar uma vasoconstrição, não só. Qual que é o efeito dele? Ele pega os vasos sanguíneos e causa uma vasoconstrição para desobstruir o nariz. Tem um efeito muito rápido, muito bom, mas depois volta novamente, então no trato nato, aliviando os sintomas, e tem risco de fazer, além de um efeito rebote, então você ter uma rinite medicamentosa e piorar muito mais sua rinite, como fazer uma reação sistêmica. Essa vasoconstrição acontecer em outros vasos sanguíneos, como no coração, e levar um quadro muito grave. A gente sempre contraindica o uso dessas medicações. Por isso que é tão importante tratar a doença, não só o sintoma que você tem, para que você tenha melhor qualidade de vida e realmente controle a alergia. As alergias todas têm tratamento, todas são possíveis de ser controladas e o paciente viver bem e ter uma vida normal mesmo. Uhum. Existe uma predisposição genética para desenvolver alergias, doutora? Existe, sim. As alergias, elas são hereditárias. A gente até fala que, assim, se um dos pais é alérgico, a pessoa tem 50% de chance de ser alérgico. Se ambos são alérgicos, aumenta para 80%. Então, os filhos de alérgicos têm grande chance de também ser alérgico. Não necessariamente a mesma alergia que o pai tem, mas qualquer alergia pode vir. Então, o fator genético é o principal fator, sim, para que a pessoa tenha uma reação alérgica, mas não necessariamente ela vai ser alérgica. E a interação disso com o ambiente faz com que a pessoa tenha aí uma alergia. No caso das pessoas que têm alergias alimentares, elas podem consumir aquele alimento se ela tiver ali um tratamento de controle ou não? Então, quando eu tenho alergia ao alimento, a alergia não tem a ver com quantidade. Uma pequena quantidade pode desencadear uma reação, inclusive reação alérgica grave. Então, se ele tem alérgico, o tratamento é simplesmente excluir o alimento. Algumas alergias tendem a melhorar com o tempo, a gente vai acompanhando. Eu costumo ter exames que eu consigo dosar para saber como que está essa alergia, eu vou acompanhando e saber fazer a reintrodução. Normalmente o paciente não é um dia alérgico, no dia não é mais alérgico. Essa tolerância, a gente fala de tolerância, ela é progressiva, vai acontecendo aos pouquinhos e aos pouquinhos eu vou reintroduzindo o alimento para no caso da criança. Isso para as alergias que tendem a resolver, como leite, ovo, trigo, soja. Agora, alergias a frutos do mar, a castanhas, amendoim, que são persistentes, a gente faz o acompanhamento, mas 90% vai persistir para o resto da vida. Mas e não é como uma intolerância. Se eu quiser comer aquilo, eu tenho um remédio ali para tomar e me preparar. Não é. Bem diferente. Na alergia, eu tenho uma reação imunológica e não tem a ver com quantidade. E se eu consumir, eu posso ter uma reação, inclusive uma reação grave. E pode ser que a medicação tipo antialérgico não faça efeito e não seja suficiente para reverter o quadro. O ideal é que não consuma. Que não consuma. E se tiver um contato acidental, quem tem histórico de reação alérgica grave ao alimento, ele tem que portar uma adrenalina auto-injetável para utilizar caso tenha uma reação grave. Mas ele tem que saber que ele não pode consumir aquele alimento, porque se ele consumir, mesmo em mínimas quantidades, inclusive, ele vai ter reação. Ali, né, dos utensílios domésticos. Depende de cada pessoa. Tem pacientes que é muito sensíveis, às vezes só de inalar. Tem paciente que reage só de inalar o alimento. Se alguém está fervendo leite alérgico ao leite, pode ter uma reação. Se está mexendo com trigo, inalou o pó do trigo, pode ter uma reação. Tem gente que não, que consegue, por exemplo, consumir um bolo que vai leite, mas se ele tomar um copo de leite, ele vai ter uma reação. Então, isso é muito variável, o grau de tolerância que o paciente tem àquele alimento. Na intolerância é diferente. Para intolerância, eu não tenho um processo imunológico. Normalmente, eu tenho uma deficiência de alguma coisa que atrapalha a digestão daquele alimento, como a intolerância à lactose. Eu tenho deficiência da enzima, que é a lactase, que ela digere a lactose, que é o açúcar do leite, e absorve. Quando eu tenho deficiência dessa enzima, que pode ser parcial, pode ser total, por isso que tem grau de tolerância, né? Às vezes a pessoa come uma pizza e não reage, mas tomar um copo de leite ela reage, porque tem graus. Alergia não tem graus. E aí, quando ele consome, ele não tem enzima para digerir. Então, fica ali fermentando na barriga da pessoa aquele alimento e dá sintomas só gastrointestinais. Então, a intolerância, ela não é grave. Você vai ter um desconforto, vai distender a barriga, vai dar dor, vai dar diarreia, mas vai melhorar depois de um tempo. E existem medicações que eu posso utilizar para a enzima lactase, no caso da intolerância à lactose, né, que vai me ajudar a melhorar os sintomas, repor aquilo que eu não tenho e conseguir consumir o alimento. Já a intolerância, no caso da lactose, a intolerância à lactose, ela é persistente, não tende a melhorar com o tempo. A alergia a produto de leite de vaca, ela é algo que tende a melhorar a qualidade na maioria dos casos.
Muito bem, quero agradecer a sua participação aqui com a gente, viu, doutora? Inclusive, a gente vai deixar ali sua rede social para quem quiser saber mais sobre o assunto, para entrar em contato. Obrigada por estar aqui com a gente. Imagina, viu? foi um prazer. Qualquer coisa estou à disposição, o que precisarem. E foi um prazer estar aqui com vocês. Agradecer também a Celibras mais uma vez por nos ajudar a levar este tema a todos os públicos. E agradecer a você de casa. Preste bastante atenção aos sinais, aos cuidados que a gente ensinou para vocês hoje. Tenham um ótimo final de semana. Sábado que vem nós estamos de volta. Tchau, gente!